Olá, pessoal! A nossa aula de hoje é uma revisão sobre grandezas químicas. Mas por que precisamos dessa revisão? Bem, o nosso próximo conteúdo do segundo ano são cálculos estequiométricos, né? E para aprender esse conteúdo com mais facilidade, vocês precisam ter em mente alguns conteúdos do primeiro ano, né? E também essa preocupação vem de que estequiometria é um dos principais conteúdos de Enem e também de outros vestibulares. E aí, para aprender estequiometria, né, de forma mais fluida, os pré-requisitos é a química geral do primeiro ano do ensino médio. E os seus conteúdos são saber o que é uma massa atômica, uma massa molecular, uma massa molar, mol e saber realizar balanceamento de equações químicas. Então, nesse primeiro momento, nós vamos aprender, né, revisar, na verdade, o que é uma massa atômica, molecular, molar e o que é mol. Então, a relação que nós temos que ter em mente é entre massa e quantidade, né? E medir é comparar. Então, vamos lá, vamos imaginar aqui uma pessoa que pesa 50 quilos, né? Ela pesa 50 quilos, eu ainda posso dizer que ela tem uma massa 50 vezes maior que um padrão conveniente para medir massa de pessoa, né? Que no caso é a quilograma. Então, aí eu posso dizer que 50 quilos é 50 vezes maior que 1 quilograma, não é verdade? Mas se nós quisermos medir o peso de uma formiga, não é tão interessante que a gente utilize esse padrão de quilo, né? Mas sim a miligrama. Então, para medir uma formiga, o padrão mais conveniente é a miligrama. Da mesma forma, nós pensamos com a questão de um átomo, né? Para medir a massa de um átomo, precisamos de um padrão conveniente para ele. Então, os químicos resolveram comparar o peso de um átomo tomando como referência um átomo padrão, que nesse caso aí é o carbono 12. É o carbono que possui massa atômica 12. Então, nós representamos aqui, ó, o átomo de carbono 12 dividido em 12 partes iguais. E essa unidade aqui, ela representa 1/12 de carbono 12. E esse 1/12 quer dizer que é uma unidade de massa atômica. Então, por exemplo, aqui, vamos lá. O magnésio, né? O magnésio, ele pesa 24 U, ou seja, 24 unidades de massa atômica. Observe aqui, né, essa informação que nós encontramos na tabela periódica. Eu posso dizer que o magnésio ele pesa 24 U, ou ainda posso falar que ele pesa 24 vezes mais que uma unidade de massa atômica. Ou posso falar que ele pesa 2 vezes mais que o átomo de carbono 12. Ou seja, o padrão de massa dos átomos é o carbono 12. Então, massa atômica é a massa de um único átomo. E ela também indica quantas vezes o átomo é mais pesado que 1/12 de carbono 12. Então, até aqui, nós revisamos o que é uma massa atômica. Agora, nós sabemos, né, que os átomos eles podem realizar vários tipos de ligações. E quando eles realizam essas ligações, nós passamos a ter uma massa molecular, né? Então, vamos aí imaginar a molécula de água. A molécula de água ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. E aí, pela tabela periódica, nós sabemos que um átomo de hidrogênio ele tem massa atômica 1 e um átomo de oxigênio tem massa atômica 16. Com essas informações, nós conseguimos encontrar a massa molecular da água. Ou seja, massa molecular é a massa de uma molécula
que também é expressa em U, unidade de massa atômica. E como é que nós fazemos isso? Então, nós temos aqui massa molecular de H2O. Se nós sabemos que um átomo de hidrogênio ele pesa 1 e um átomo de oxigênio pesa 16, no caso aqui da água, nós temos 2 hidrogênios. Então, é 1 vezes 2. Logo, eu tenho a massa atômica do átomo vezes a quantidade de átomos que eu tenho na molécula, no caso desse mesmo elemento. Já que nós temos aí 2 átomos de hidrogênio, então é a massa atômica dele vezes 2, mais o oxigênio, que pesa 16. Assim, nós temos que a massa molecular da água é 18U. Ou seja, uma molécula de água é mais pesada 18 vezes que 1/12 de carbono 12. Tá ok? Mas e aí? Quando nós precisamos medir, uma grande quantidade de coisas tão pequenas como átomos e moléculas, como fazer? Bom, gente, quando nós estamos com sede, por exemplo, nós não pedimos, por favor, me dê 15.000 moléculas de água. Não, né? Nós falamos, por favor, me dê um copo com água. E aí é o mesmo raciocínio que nós vamos utilizar para trazer, essa quantidade de coisas tão pequenas para a nossa realidade, E para fazer isso, nós usamos o mol. O mol, ele representa 6 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas, Ou seja, em 1 mol, nós sempre vamos ter 6 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas. Depende aí do que nós estamos falando, se é de átomos ou moléculas. Dessa forma, vamos resgatar um pouquinho, a molécula da água. Nós vimos que a molécula de água, ela tem 18U. Então, dessa forma, nós dizemos também que 1 mol de água vai pesar 18 gramas. Mas, poxa, grama eu conheço, Grama é do nosso cotidiano. Mas é exatamente isso. 1 mol de água vai ter 18 gramas. Também posso falar que 6 vezes 10 a 23 moléculas de água vai pesar 18 gramas também, já que 1 mol é igual a 6 vezes 10 a 23, ok? Então, a massa molar é a quantidade que eu tenho contida, em 1 mol, ou seja, 6 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas. E é isso. Essa parte da aula é mais para vocês revisarem o que quer dizer cada massa dessa e lembrarem como é que eu calculo uma massa molar, tá? Então, continuem assistindo a aula que a seguir nós vamos ter uma aula sobre balanceamento, tá ok?